Vamos começar então. Um, dois. Vá, meninas. Boa noite. Exato. Bem-vindos a mais umas Conversas ao Serão. Para aqueles que não sabem, nós organizamos todas as quintas-feiras, uma vez por mês, essas Conversas ao Serão. E hoje temos uma alegria muito grande de ter o Padre Paulo. Mais? Mais próximo, então? Ok. Ser assim mais Obrigado. Próximo. E, portanto, temos o Paulo Duarte, que é já um repetente, não é? Portanto, é o nosso primeiro repetente. O Paulo Duarte esteve connosco numa Conversa ao Serão, já no início das Conversas ao Serão, e, portanto, é uma enorme alegria podê-lo ter cá. Pessoalmente, uma grande alegria, porque foi com o Paulo Duarte que eu fiz as minhas primeiros exercícios espirituais, e, portanto, foi fantástico. Portanto, hoje vimos, é um momento muito importante porque vimos para a apresentação do seu terceiro livro, e eu tomei nota de que estou a uma liberdade de fazer aqui uma pequena apresentação para aqueles que não conhecem, que são poucos, porque já percebi que todos conhecem, mas entretanto, se nos permitirem, o Padre Paulo Duarte é já repetido nas nossas conversas, e portanto, claramente temos de dizer que é um padre da casa. Para além disso, é um bem conhecido padre digital, com um currículo de 12 mil seguidores no Facebook e 35 mil no Instagram, portanto... Quase senhores, 35 mil. Pronto, 34.300 esta semana, que eu fui lá ver. 400, já passou. Exato. E, portanto, sigam-no. E, para além disso, também é conhecido pela sua ligação à aviação. Foi comissário de cabine durante... É assim que se diz, comissário de cabine? Comissário de bordo. Durante os anos que antecederam a sua entrada na Companhia de Jesus, e também pela sua paixão pela dança. Não é por acaso que o seu mestrado em Teologia Fundamental no Centro de Servos em Paris é realizado com a tese Tomorrow Shall Be My Dancing Day, pistas para um estudo teológico da dança e do corpo. E eu acho que se calhar aqui também então há uma inspiração por dessa tese. E na sua formação base é licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Braga e em Teologia pela Faculdade de Teologia, Comilhas, em Madrid. Hoje vai à nossa casa para apresentar este novo livro e, portanto, eu avançava já, tenho receio de lhe fazer a primeira pergunta e depois estarmos aqui 2 horas, porque o Paulo tem aquela capacidade de nos levar por caminhos que são, de facto, caminhos de inspiração. Mas a minha primeira pergunta é, para quem te acompanha, olhando pela tua biografia, não é estranho perceber a temática deste livro, e explica-nos em que contexto surge este novo livro, e principalmente este título tão interessante de Corpo e Alma. Muito boa noite. Obrigado, antes de mais, agradeço pelo convite de facto cá vir mais uma vez. Eu acho que devemos dizer aqui a verdade. Porque quando me convidaram ainda não havia livro, portanto, mas o tema iria andar muito à volta, curiosamente, do corpo, destas questões do corpo, porque pronto, é uma temática e tanto o João como o Jorge sabem que é uma coisa que me toca muito, só que entretanto, quando foi o João que disse, então afinal já temos tema de conversa para as Conversas ao Serão, quando eu publicitei e pronto, que estava mesmo prestes a sair o novo livro. Por isso também pronto, é um gosto de estar aqui à conversa convosco. Olha, o livro surge num contexto, é verdade que é o terceiro. O primeiro foi o Deus como Tu, há 7 anos, precisamente, fez em abril deste ano 7 anos, tanto que até da editora, neste caso Matéria-Prima, Clube do Autor, pediram para fazer mesmo algo diferente e portanto, ou seja, uma nova edição com um acréscimo, não é? Até escrevi um pequeno ensaio de 7 anos depois de Deus como Tu, portanto, uma reflexão à volta do que é que no fundo, que aconteceu nestes 7 anos, não é? Aí está ele. Essa é a primeira versão, o Deus como Tu, entretanto, a nova versão. Esse ainda não tem o ensaio. A nova versão, porque de facto aconteceu tanta coisa no mundo nestes 7 anos, em especial, pronto, toda uma pandemia que também nos obrigou a pensar muito curiosamente questões de corpo e de alma também, mas que nos levou a pensar muita coisa ao nível também da nossa limitação enquanto pessoas. Mas, entretanto, curiosamente, nessa altura, isto para agora, depois, pouco tempo, 1 ano e meio, mais ou menos, saiu outro livro, Rezar a Vida,
E o Rezar a Vida, curiosamente, também saiu, como eu digo na introdução do Rezar a Vida, já saiu de uma inspiração da minha primeira colaboração com o Mensageiro, a revista Mensageiro. Está ali, podem levar um exemplar do mês de dezembro gratuitamente, que é a revista oficial da Rede Mundial de Oração do Papa. E na altura já me tinham pedido uma colaboração, onde eu, durante um ano, tinha uma proposta de oração e que lhe dei o título na altura, o tema dessa secção, digamos assim, era Rezar a Vida. E era Rezar a Vida e, portanto, foram propostas de oração cada mês com temas de oração cotidiana sobre rezar a comer, rezar nas relações, rezar... Pronto. E daí também isso para dizer a inspiração, porque o Mensageiro está visto que me inspira bastante. E ficou o Rezar a Vida. Entretanto, pediram-me uma nova colaboração para o Mensageiro, agora de uma forma diferente, e neste caso, no ano 2000, de uma forma um bocadinho diferente, que foi que eu escrevesse crónicas à volta de corpo, assim me disseram. E eu disse, mas olha, porque é que vamos conjugar aqui de corpo e alma? E começaram as crónicas de corpo e alma, que ainda continuam. Tive a interrupção no ano em que eu estive no México, eu vivi no México durante 7 meses, uma coisa que nós jesuítas vivemos, que é a terceira provação, e eu fui lá que a vivi. Também foi uma experiência muito bonita. Quem sabe, e depois no De Corpo e Alma 2, aí já aparecerão algumas crónicas a seguir. Mas, pronto, houve esse interregno e, entretanto, continuo com as crónicas de Corpo e Alma no Mensageiro. E, claro, agora, nesta nova missão, que estou como adjunto diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, estou a colaborar e nós queremos muito e vou insistir a falar da rede, porque queremos mesmo falar, porque a rede é uma obra pontifícia, a Rede Mundial de Oração do Papa é uma obra pontifícia. E portanto, o que quer, que tem toda uma história já há quase séculos, que era mais conhecida, se calhar, pelo apostolado da oração, e que depois foi o Papa Francisco que lhe pede uma recriação por algo novo. O apostolado da oração estava ligado e ainda está em algumas zonas, pois não está a fazer uma mudança radical, uma visão quase como que muito pietista, que muita gente já não se identificava, e então foi pedida a recriação, inclusive com a mudança do nome. E o Mensageiro é a revista oficial em Portugal da Rede Mundial de Oração do Papa, que propõe eu digo sempre, é verdade, porque há tendência a dizer a Rede Mundial de Oração pelo Papa. Não é pelo Papa. Também rezamos por ele, mas é do Papa, que é uma obra pontifícia, e o Papa, neste caso, o Papa Francisco, as intenções ainda foram aprovadas pelo Papa Francisco, e o Papa Leão também depois considerou e aprovou, que cada mês temos uma intenção. Ou seja, a Igreja toda, no mundo inteiro, é convidada para rezar por essa intenção. Este mês estamos a terminar, a intenção é rezar pelas pessoas que estão de tal maneira em sofrimento que podem ponderar o suicídio, por exemplo, e portanto quem os acompanha, temos estado a rezar durante este mês, e no próximo mês, que é pelos cristãos em zona de conflito. E curiosamente o Papa Leão começou hoje uma viagem à Turquia, portanto, por todas essas regiões que têm o seu quê. Pronto, isto só para fazer este preâmbulo, para dizer que colaborava com a revista Mensageiro. E daí, nesta nova missão, nós também temos uma editora, o Apostolado de Oração, Frente e Verso, que conjuga. Lá na casa começaram a dizer: Padre Paulo, então algumas crónicas já davam um livro, porque não? Enfim, eu confesso que cada vez que se fala de um livro, e já aconteceu tanto com o Deus como tu, com o Rezar a Vida, não sei, sinto assim um bocado... não sei, é uma mistura de... Mas para quê? Não. Mas sim, pode ajudar, pode, enfim. E sinceramente, não é falsa modéstia. Acho que tenho... Enfim, e estão a ver, eu já estou aqui a fazer publicidade, quase a dizer não comprem o livro. Não, por favor, comprem, porque de facto agora temos que pagar contas e colaboradores, está bem? Pronto. Mas não, nesse sentido, porque eu acho que hoje em dia, e também, aqui também entra a pessoa que acompanha pessoas, não é? Vejo que está toda a gente muito ávida de ter coisas, ler coisas, podcasts, muita coisa, mesmo no mundo, e que há quase, atrevo-me a dizer, um perigo do consumismo espiritual.
não é só o consumismo material, mas também há o perigo do consumismo espiritual. E por isso, às vezes, é só este tremor que me deu, e depois, claro, houve ali mais insistência, e depois às tantas eu nestas coisas, aqui agora, jesuíta, não é? O bom espírito e o mau espírito, se começa a haver muita informação, e aqui estou a partilhar mesmo com toda a humildade. Porque é que saiu o primeiro livro, por exemplo? Eu tive um contacto com uma editora que eu disse logo que não. Vem outra editora que eu disse que não. À quarta editora, se eu estou a dizer não, o problema é meu. É o mau espírito que está a atuar. Ou seja, porquê? Porque está aqui um sinal, obviamente depois a conversar com o diretor espiritual, provincial, temos que pedir as licenças, mas houve ali um momento que eu disse, não, calma lá, porque são 4 editoras diferentes, por se fosse a mesma a pressionar, mas não, 4 editoras diferentes, e pensei, não, tenho que rezar isto, ok, muito bem, e assim foi, tanto que, pelo menos para o primeiro livro, chegou a ter 3 edições com uma nova edição atualizada. O Rezar a Vida também acabou por ter algum sentido de muita publicação. Este está a sair agora, não é? Mas para dizer que sempre tive esta coisa de ok, e agora aconteceu, percebi novamente, curiosamente, mais uma vez foram outras editoras que me ajudaram a me dizer não, tem que ser. E claro, se há material. Agora a pergunta é, mas faz sentido compilar crónicas? Elas já estão publicadas. E eu, pois estão, mas em quantas revistas? Não é? São 3 anos. Portanto, 11, 33 revistas. As pessoas têm 33 revistas? Não. Pode haver aqui uma compilação que faz sentido, e faz sentido sobretudo tendo em conta a minha transversalidade dos temas. Portanto, claro, a temática de corpo e alma, e aqui a distinção faço porque há crónicas que eu dedico mesmo, por exemplo, à pele, ao respirar, por exemplo, há uma crónica sobre a questão, 2, pelo menos, sobre a maternidade, sobre ser mãe, e uma em que fala da perda gestacional, por exemplo. Portanto, são coisas, diria, que diretamente se calhar poderíamos, até que inclusive ponderámos por dividir o livro, o corpo e a alma. Se eu pusesse tantas não, porque eu também não quero este dualismo, deixá-las estar misturadas. Acho que faz sentido não ver esta separação. E que depois, as de alma, podemos dizer, são quando se fala de questões mais de interioridade, quando se fala de questões de saúde mental, apesar de quando se fala de saúde mental também é algo físico, não é? Porque estamos a falar ao nível de neurónios, não é? Quando a gente fala de saúde mental, não estamos a falar de uma coisa etérea, estamos a falar de uma coisa encarnada também nos toca e também tem efeitos ao nível físico. Portanto, isto para dizer que o corpo e alma é um modo que também muito, por exemplo, na missa, nas celebrações, uma outra vez nas orações coleta, ou mesmo na oração depois da comunhão, uma outra vez aparece do corpo e alma. Corpo e alma é um modo da Igreja dizer também a totalidade. Apesar de eu achar que, e também daí o sentido que fez publicar o livro neste sentido, foi que eu acho que ainda somos muito, vou usar assim a palavra técnica, dualistas. Apesar de, teologicamente, já não se falar de dualismo, ou seja, essa separação do corpo e a alma, mas em muitos contextos ainda somos muito dualistas. Ainda, eu acho que às vezes dizem, pois há pessoas que são daqui para cima. Não, eu acho que há pessoas que são daqui para cima. Porque daqui ainda há a visão, ainda há o olfato, mas não. Só que todos nós somos um todo. Ainda ontem estava a conversa e uma pessoa dizia, pois não sei quem é mais racional e não sei quem é mais emotivo. Pois, mas isto é um engano. Porque todos nós somos racionais e todos nós somos emotivos. Claro que se calhar em algumas pessoas manifesta-se mais a emoção, mas todos somos emotivos. Mesmo aquelas pessoas, por exemplo, no caso às vezes se dizem mais que os homens têm tendência a ser racionais. E atrevo-me a dizer que eu percebo-se o que se está a dizer, mas é errado. Porque também são emocionais. Por isso é que se formos a ver as taxas de algumas doenças, não é? São mais afetas ao homem. Porquê? Porque como não quer exteriorizar as emoções, elas são contidas e agora é físico, não é? Portanto, há toda uma produção de hormonas que vai ter efeitos onde? Depois nos AVCs, nos ataques cardíacos e eventualmente nos cancros. E portanto isto é uma totalidade dos seres. E nós, enquanto Igreja,
E eu, como trabalho muito estes temas, e sobretudo a partir do acompanhamento, percebo que nós temos mesmo que falar sobre isto. Não é uma coisa só lateral, não é só uma coisa de irmos fazer ali umas orações à capela ou à igreja ou ir à missa, mas é a totalidade do ser. Também por outros pontos, e aqui sim, para introduzir outro tema que vem na sequência, que é, nós acreditamos em quê? Em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É Deus encarnado. Mas não é Deus incorporado. É Deus encarnado, é o mistério da encarnação, não é o mistério da incorporação. Que são subtilezas de linguagem, mas tem muito que se lhe diga. É o mistério da encarnação, este Deus que assume carne. O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós, diz São João. O Verbo é sarx, nem sequer é soma. Soma é corpo em grego. É sarx, é carne. E é algo muito profundamente existencial. E, portanto, quando penso, à medida que vou pensando de cada crónica, eu ia pensando de cada crónica e agora na compilação, era mesmo pensar, ou seja, para o público mensageiro, em geral, é para um público mais de igreja. É um público, diríamos, mais ligado a nós, ou seja, não é a crónica, escrevo para o Expresso, por exemplo, que é muito mais abrangente. Não, é para nós. E vejo, e é interessante receber os feedbacks, já recebia com as crónicas, e numa ou noutra já estou a receber, o livro saiu há relativamente pouco tempo, mas uma outra pessoa já me vai escrevendo com o impacto de, às vezes até mesmo isto, não esperava que um padre escrevesse desta forma. Que, sinceramente, eu também não acho que seja extraordinário, mas para alguns contextos pode ser extraordinário. No caso, porque estou habituado. E depois eu convidei, assim, na apresentação, mesmo a primeira apresentação, convidei duas pessoas que não são crentes, que estão fora, diríamos, dos nossos meios, a Catarina Raminhos e o Hugo Vanderding, para falarem sobre o livro. Bem, lá estiveste, e a Rita também lá esteve, e foi muito interessante ouvi-los, que começaram logo por dizer, tanto um como o outro, eu até não sou muito religiosa, disse a Catarina, e o Hugo chegou a dizer, eu sou praticamente ateu. Usou mesmo esta expressão. E a Catarina, enfim, acho que e não me pareceu que foi só pela simpatia de é a apresentação do livro, temos de dizer coisas bonitas, não me pareceu, porque há aqui uma coisa, não é? Se eu percebo-te de corpo, eu percebo se a pessoa está a mentir ou não quando está a falar comigo. Pronto, é verdade, porque dizia o meu professor de Psicofisiologia que é a boca fala e o corpo conversa, e a gente percebe se há ali uma autenticidade ou não. E por isso, ao observá-los, pareceu-me que estavam ali a ser autênticos, e sim, mas a Catarina é muito, de facto, a comentar, não é? Que como havia pontos entre muita coisa de temas que ela trabalhava, e o Hugo, houve até ali um momento que disse, eu, em algumas leituras até me estava a emocionar, e começou-se a emocionar ali no momento. Claro que quem conhece o Hugo Vanderding é um humorista, mandou logo ali uma bejar de uma malaracha para se perder, porque ele próprio estava a emocionar naquele momento. E foi mesmo bonito perceber que outra coisa que também gostava que isto acontecesse com o livro, que é promover conversas. Conversas de corpo, conversas de alma, no sentido profundas, porque nós estamos a precisar disto. Se isto vai ser assim com cada pergunta, acho que vamos sair daqui às 2 da manhã. Eu avisei. Eu tenho aqui uma série delas, portanto... Pronto. Mas posso pegar um bocadinho naquilo que dizias? Tu no livro dizes, a vida espiritual séria e transformadora é profundamente corporal. E eu perguntava-te como é que o corpo, com as suas vulnerabilidades, as suas memórias e limitações, se torna num lugar privilegiado e num obstáculo para o encontro com Deus. E tu falavas muito da questão da saúde mental. Sim. Eu acho que o livro é muito, não é um livro, não sei se vou utilizar a palavra correta, mas não é um livro beato, ou seja, é um livro muito de vida, é um livro que fala sobre a vida. Sim. E quando falas na questão da saúde mental, e a saúde mental está muito também ligada ao corpo, não é? Portanto, não é só a parte emocional. Mas como é que este corpo de vulnerabilidade e memórias pode ser, de facto, um meio privilegiado de encontro com Deus? Sabes que há aqui uma coisa que costumo... A primeira coisa que eu queria dizer a propósito da vulnerabilidade, que é, e agora quero fazer mesmo questão de o fazer a cada vez que eu conversar sobre o livro. Eu tenho um grande agradecimento a fazer a todas as pessoas que escuto. Porque, obviamente, estas crónicas também têm muita inspiração a partir da minha escuta, das pessoas que vêm partilhar a vulnerabilidade, não é? Porque, em geral, quando vêm falar com o padre, não é dizer que as férias foram boas, é exatamente o contrário, que as férias não correram bem, não é?
Pronto, em geral cá está, e o nosso lugar também de escuta da vulnerabilidade e da escuta enfim, da ajuda que é necessária em vários campos. Há uma coisa que gosto muito de dizer e eu sei que são pormenores de linguagem, mas para mim são pormenores importantes. Que é isto, nós somos corpo. O meu corpo está-me a dizer, o meu corpo está cansado. Não, eu estou cansado em corpo. Porque se eu digo que o meu corpo é como se eu de repente tivesse aqui uma coisa de fora. Não, eu estou cansado. A mim está-me a custar isto, na realidade. Ou seja, quando nós começamos a afirmar a partir do que sentimos de corpo, estamos a identificar e estamos a ser o totalidade, não é? Pronto, eu acho que isto é uma coisa que para mim tem sido importante fomentar, porque são subtilezas de linguagem, porque parece de repente é que eu acordo de manhã, deixa-me pôr vou ao guarda-fato, e esse é que é o perigo do dualismo. E quando nós nos identificamos, ou seja, quando nós nos aprendemos a conhecer a partir do sentido de corpo, reparem, hoje em dia a neurociência está-nos a dar indicações muito claras, e sobretudo neurociência do corpo, que tenho lido bastante, porque é uma nova informação e que está aqui a mudar perspectivas mesmo ao nível espiritual, que é, nós, em corpo, apercebemos muito mais da realidade antes de chegar ao pensamento. Claro. Nós apercebemos logo porque sentimos. Nós, quando entramos num espaço, sentimos se estamos desagosto, se está incómodo, se não está incómodo. Sentimos. Depois é que vem o pensamento de o que é que será, o porquê, porque é que... Mas é logo. Com alguém, quando estamos com alguém, nós sentimos se a pessoa está tranquila e me apetece-me estar com a pessoa, ou se tenho alguma reação. E atenção, isto também acontece a nós que acompanhamos, não é... Também, só que depois percebemos, olha, está aqui alguma coisa, se calhar, olha, sim, porque estou mais cansado, portanto, a reação não tem nada a ver com a pessoa, ou se calhar aquela pessoa está-me aqui a tocar num gatilho meu que eu não estou a conseguir ver. Mas para dizer que nós, se nos conhecemos em corpo e se nos começamos a conhecer deste corpo, começamos a perceber da realidade. Sabem aquela coisa de dizer, o sexto sentido. Nós, de facto, temos um sexto sentido, mas ainda não é esse o que se chama da intuição. Temos o sexto sentido, que é da introceção. Temos outro ainda, que é da própria seção, portanto, a sensação que temos quando estamos do tempo e do espaço, e a introceção, porque sentimos dentro. E depois ainda há o outro sentido, sim, que é o que nós diríamos o sexto sentido, que é a intuição. Mas o que é a intuição? O cheiro, o som, o ver, como chega muito mais rapidamente ao nível do cérebro e antes de processar o racional, por isso é que temos aquela sensação de às vezes quase até o déjà vu. Calma, o que é que aconteceu? E depois vamos pensar no assunto. E portanto, quando nós tomamos consciência de quem somos em corpo, também podemos tomar consciência, sim, da nossa vulnerabilidade, que não estou bem. E hoje em dia não se está bem, mas está-se a puxar até aos limites. É impressionante, a vários níveis. Não se está bem, mas está-se a puxar, de facto, até ao limite. E depois o que é que acontece? Temos os burnouts. Não só individuais como coletivos. Mas porquê? Porque nos puxamos em corpo até ao limite. E vem uma exaustão. Mas como é que esse corpo e como é que esses sentidos nos ajudam a aproximar de Deus? Certo. Obrigado por pontualizares a pergunta. Vamos ver. Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, nos exercícios espirituais, fala de uma coisa que é muito interessante, que são as moções. Mais do que as emoções, moções. E são movimentos, no fundo, vou usar agora aqui o termo movimentos de alma, ou seja, movimentos ao nível da interioridade. E quando nós nos começamos a conhecer, Deus fala-nos desde as entranhas. Nós, quando somos batizados, passamos a ser templo do Espírito Santo, não é? Quando nós realizamos o sacramento, quando nós celebramos o sacramento, durante todo o ritual, vai ali sendo dito, e todos os rituais têm muito também da parte da matéria, não é? Os sacramentos têm todos quê de matéria, e no caso do batismo, a grande matéria, podemos dizer, é a água, mas ainda assim os óleos. Mas há ali um momento em que se diz que nós tornamos templo do Espírito Santo. Mas porquê? Porque vamos fazer uma alusão a São Paulo.
Nós somos templo do Espírito Santo. Mas o que é ser templo do Espírito Santo? Significa que nos permitimos que o Espírito nos habite desde as entranhas e Ele, se nós estivermos atentos, e por isso é que é necessário esta grande escuta de nós, sentimos os movimentos. Sentimos mesmo os movimentos interiores. E mais do que movimentos interiores da tripa a fazer barulho, que pode ser sinal de algo, de facto, pode ser. E que tu dizes no teu livro que é o segundo cérebro. Os intestinos são considerados o segundo cérebro. Hoje é impressionante a quantidade de estudos que se tem da microbiota, de todo a nível, mesmo a nível das bactérias que fazem a ligação com o cérebro, é impressionante. Por isso, os efeitos da alimentação que tem ao nível também psicológico, pronto, portanto, hoje é mesmo considerado o segundo cérebro. Depois há mesmo ainda o coração e a formadora, ou seja, a neurocientista com quem eu fiz a formação em neurociência, terminou o curso a dizer, muito contente, que tinha sido, naquela altura, tinham conseguido ter uma grande bolsa, ou seja, fundos para fazerem pela primeira vez a investigação entre útero e cérebro. Não tinham conseguido, mas para fazer a grande investigação sobre o útero e o cérebro. Que esse é outro mundo, é outro mundo. E dizia eu, as emoções na medida que nós nos vamos conhecendo, na medida que nós vamos sentindo, de facto, a nossa interioridade, o que é que nós estamos a sentir, Inácio fala das grandes emoções, que é a consolação e a desolação. E ele usa a expressão de aumento de fé, esperança e caridade, mas o que é que ele usa? Uma pacificação, a expressão de pacificação para a consolação, usa o apaziguar da alma, um serenar da alma, enquanto para a desolação que a alma fica turva, agitada. Então nós percebemos em contexto de consolação, percebemos enquanto contexto de consolação quando a vivemos e quando nós nos estamos a habituar a um determinado tipo de paz que vai para lá da paz zen. Ai, foi ótimo, estive agora um bocadinho no mar, sinto-me super descansado. Ok? É uma paz que pode ajudar, no fundo, a uma consolação, a chamada consolação sensível. Mas depois, a gente vai sentindo, quando toma as decisões acertadas, há ali um conforto profundo. Ou seja, que estamos em sintonia com a vontade de Deus. E quando nós sentimos a desolação, e por isso daí os processos de discernimento, e quando nós acompanhamos os processos de discernimento, claro, durante muito tempo havia tendência ao espiritualismo, aquilo que eu chamo de espiritualismo, que era tudo muito espiritual, rezar, então já percebi, desculpem, aqui a vontade de Deus, já está, que era muito... Não. E hoje sabe-se que é mesmo muito física. E Inácio usa várias vezes expressões corporais ao longo dos exercícios espirituais. E, portanto, quando há este pacificar, há esta sintonia com Deus, há ali uma paz de, ok, atenção, esta paz profunda não significa, para dizer, não é? Nós podemos ter uma consolação espiritual e ter uma desolação sensível. Ou seja, eu posso ser feliz, noutra linguagem, e estar triste. Eu posso ser uma pessoa feliz e estar triste. Imaginemos, quando estou a acompanhar uma situação, imaginemos de dificuldade de alguém, ou quando, por exemplo, acompanhamos situações de luto, ou temos que ir realizar algum funeral, quer dizer, há ali uma tristeza, de uma empatia, portanto, há um ser feliz e um estar triste. Também pode haver uma consolação sensível, por exemplo, as situações de depressão, algumas, a pessoa pode estar aparentemente, e sim, até bem, e está numa consolação sensível, mas pode, bem, no caso a depressão é uma doença, atenção. É uma doença, e há aqui a linha da depressão, e eu quando oriento exercícios também explico, cuidado, uma desolação espiritual não trabalhada pode derivar numa depressão. Pode ser uma desolação espiritual e que ainda não estamos na doença, mas se não é trabalhada pode derivar numa depressão. Mas para dar aqui o exemplo, não é pessoas que a gente nem sonha que pode estar numa depressão porque aparentemente até estão bem. Ou seja, pode estar numa consolação sensível, mas pode estar numa desolação espiritual ao ponto de uma depressão. Pronto, para explicar a diferença. E Deus fala-nos a partir de quem somos em corpo. O sentir Deus. Às vezes as pessoas dizem, não é só o arrepio, às vezes... Também há as fases, podemos dizer, quase pedagógicas,
a pessoa vai comungar e se sente ali o conforto, esse tema arrepiei, que Deus, ok, ótimo, Deus está a fazer o seu trabalho e manifesta-se. Mas à medida que nós vamos sentindo, ou vamos vivendo a experiência espiritual, que atenção, a experiência espiritual também atravessa muito de sombra, tem que ser atravessada, zonas que não gostamos, zonas menos simpáticas, mas à medida que isso vai acontecendo, há de facto um apaziguar, porque eu confirmo que Deus de facto habita-me, está comigo e orienta-me. Mas tu no livro falas muito na questão do silêncio, e obviamente que está ligado também à questão dos exercícios espirituais. Na apresentação do teu livro era engraçado que eles falavam de como é que é possível estar 3 dias ou 4 dias, uma semana no silêncio, e a experiência que eu tive foi um bocadinho de, eu que sou muito falador, também fui para lá pensar nisso, e dizia, eu fartei-me de falar. Sim. Ele esteve sempre a falar comigo, e acho que dos momentos mais que eu tive na minha vida de mais revelação de Deus foi claramente nos exercícios espirituais, mas com silêncio, e portanto tu falas muito no silêncio no teu livro, e qual é este poder de transformar do silêncio transformar o nosso corpo e nos permitir aproximar de Deus também, não é? Também é um elemento fundamental. De nos transformar em corpo, não é transformar o nosso corpo. Pois. É de nos transformar também em corpo. Claro. Acho que há aqui uma coisa do silêncio. Uma das coisas que tenho aprendido é a não romantizar realidades. Eu falo do silêncio porque acho que é fundamental, mas o silêncio em si também pode ser perigoso. E foi no que eu fiz, porque houve uma pessoa, por exemplo, que a meio saiu. A meio? Pronto. E foi perigoso para ela. No sentido de é preciso mesmo acompanhar e orientar bem no silêncio. Mas em geral, de facto, por exemplo, na relação com Deus, é preciso o silêncio. Jesus faz silêncio do seu cotidiano e recolhe à montanha. Porque a gente, quando pensa em silêncio, em geral, pensar, agora vou para ali e não vou falar. Pronto, este sentido de estar calado. Mas o modo de silenciar, o que é que os exercícios, o que é que Inácio também, enquanto exercícios, tem a lógica de silêncio, que é que eu me possa distanciar do meu cotidiano para viver uma experiência em que vejo essa realidade de uma forma distinta. E nós, muitas vezes, cá está, e se depois também aprendemos no nosso cotidiano a levar para o nosso cotidiano. Por exemplo, na vida de casal, quando eu acompanho os casais, às vezes o casal tem que fazer silêncio um do outro. Ou seja, ganhar distância para poderem ter uma boa conversa, porque às tantas estão de tal maneira envolvidos e se a coisa não está a correr bem, pode haver uma maior tensão e precisam de se distanciar para perceber, bem, calma lá, o que é que afinal não está bem? Então vamos conversar sobre isto. E o silêncio por vezes é isto, é ganhar essa distância para ver de outra perspectiva. Mas de facto também há o silêncio do não calar. Desculpa, é o silêncio do calar. Há o silêncio de acalmar os ruídos exteriores, como eu insisto muitas vezes. Ao se acalmarem os ruídos exteriores, o que acontece? Eu dou espaço, dou tempo e espaço para que venham os ruídos interiores e que eu os possa ver. Posso-os enfrentar. Gosto do verbo enfrentar, que é pôr à frente. Uhum. E, portanto, aí sim o convite ao silêncio hoje em dia, uma das coisas que me vou perceber é que nós, e sim, somos uma sociedade cansada. Porquê? Porque estamos constantemente com informação. Só por curiosidade, daqui, quem está aqui, não sei se não quiserem levantar o braço, não levantem, pronto. Mas quem está aqui, das pessoas que estão aqui, quem é que tem um telemóvel em modo de voo? Não estou a criticar, atenção, isto não é uma crítica, não há nada que se pareça, é uma constatação. No sentido de, claro, o silêncio. Não, modo de voo. Modo de voo que significa estar desligado mesmo. Não, modo de voo. Modo de voo é estar desligado, ou seja, eu não vou receber nenhuma notificação, ninguém, se alguém tentar telefonar não vai conseguir, porque está como se estivesse desligado. Diga. Não ter filhos. Pois, mas a questão de não ter filhos ou não ter mulheres é como é que nós também, tendo filhos e mulheres, podemos ter um tempo para nós. E é isso que eu quero dizer, ou seja, ter o tempo, o modo de voo é permitir-me ter um tempo para mim, nem que seja durante 5 minutos, mas hoje com esta coisa de termos de estar constantemente contactáveis, e entretanto com os 3.025.3 grupos,
Temos grupos para tudo e mais alguma coisa, estamos constantemente a receber notificações. Imaginem, só fazer este exercício. Agora, claro, toda a gente vai comprar o meu livro, não é? Portanto, assim, e a seguir vai ler. Pronto, quem diz este, diz outro, obviamente, não é? Mas de repente vem uma notificação. Qual é a tendência natural? É ir ver. É natural. Mas o que é que acaba por acontecer? Há uma constante distração, não há um focar. E nós hoje estamos a ficar desfocados. E isso provoca o quê? Cansaço. Isso provoca o quê? Ruído. Por exemplo, o trabalharmos, agora lá vou outra vez à neurociência, o trabalharmos a rede neuronal por defeito é essencial. Nós temos uma rede neuronal por defeito que, e ainda bem, que ninguém aqui está a pensar, por exemplo, se o rim está a funcionar. Espero que toda a gente tenha o rim a funcionar, não é? Ninguém está a sentir e bem a circulação sanguínea, porque senão seria impossível. Há uma dimensão de inconsciência que é muito simpática, sobretudo a nível físico. Mas é essa rede neuronal, por exemplo, quando vamos dormir, por exemplo, a rede neuronal por defeito está a continuar a trabalhar para que organicamente estamos vivos. Só que essa rede neuronal por defeito também acumula muita informação, muitos ruídos. O que acontece? Onde é que a gente vê este exemplo? Que é quando eu vou fazer silêncio e vou para o momento da oração, algumas das distrações, eu digo algumas que depois há muita variabilidade de distração na oração, mas algumas das distrações têm que ver, que eu não tenho culpa de todo, têm que ver com esta rede neuronal por defeito. Quem aqui já viveu a experiência de silêncio e de ir para a oração e de repente, pão. António, o autocarro ontem atrasou-se. Estas coisas nonsense, quantas vezes, não é? Tipo, de onde é que isto veio agora? Pois, porque a rede está a funcionar e manda esta informação. E como nós estamos constantemente com mais informação, por exemplo, ao nível, eu brinco, não é? Se cá lá em casa, bem, eu cá está, não vivo, não tenho, vivo em comunidade, vivo de uma forma diferente, mas apercebo-me quando às vezes convidam-me para jantar, em casa de família, etc. Está a televisão da sala ligada, está a televisão da cozinha e ainda por cima, se alguém estiver no quarto, ainda está a televisão do quarto. E já agora ainda o telemóvel com um podcastzinho enquanto não sei o quê, não é? Multitask. Mas isto é constante, é uma constante informação que nós estamos a receber, que quando vamos para o silêncio, não é? Claro que essa rede neuronal por defeito salta esse pop-up, temos que atravessar essa zona para depois começarem a vir, de facto, os ruídos profundos. Estão lá. Histórias a ser trabalhadas, integradas, realidades a serem aceites. E isso, por isso é que o silêncio é importante, bem acompanhado, o silêncio é importante para ajudar a fazer essa travessia. E Deus quer nos ajudar a fazer essa travessia. Deus quer que eu encontre... O sonho de Deus para cada um de nós é que, além de ser participar da sua vida divina, é que que vivamos em consolação. São Paulo é muito claro. Pedi ao Deus da consolação que vos dê a consolação. E que sejamos felizes e que não sofremos e que não andamos aí a fazer coisas que nos façam mal. Sim, sem dúvida. Só que isso é também, só que como Deus não se vai impor, Deus não vai dizer, não nos vai tratar como criancinhas, quer nos adultos. Claro. Agora também da parte da nossa responsabilidade. Claro, claro. Também somos responsáveis por essa relação com Deus. Claro. É quase como que, e aqui em alguns momentos podemos ver até a parábola do filho pródigo, não é? Sim, senhora, pede a herança, vai, e depois é a decisão de responsabilidade dele de voltar. Está lá o pai à espera. Pois. Mas o pai não vai atrás dele, olha, afinal vem para casa, estás perdido. Não, o pai está lá. Claro. Mas é ele que depois apercebe-se que tem esta responsabilidade de voltar. Claro. E é também a nossa responsabilidade e a nossa decisão de podermos então regressar. Okay. Acho que já falámos um bocadinho sobre a questão do corpo, propunha-te agora olharmos um bocadinho para a alma. E uma coisa que me inquieta, e que aqui na paróquia, quando nós fazemos as nossas reflexões internas e quando tivemos o processo do sínodo, falámos muito sobre essa questão, que é, olhando para a parte da alma, a espiritualidade, nós temos hoje em dia muitas pessoas que se dizem espirituais e nós temos as redes sociais cheias de propostas espirituais, do mindfulness, da yoga, dos retiros de não sei aonde, no meio do Alentejo, pessoas que se dizem espirituais, mas que depois também logo a seguir dizem que, mas não religiosas. E isto é algo que me inquieta no sentido, que fenómeno é este e porque achas que estando abertas ao espírito, nós não conseguimos como religião ter uma proposta que seja atrativa para elas.
Eu tenho uma pessoa amiga que é budista que me diz, quando me pergunta, essa questão, e o budismo nem sequer é uma religião, mas ela diz, eu infelizmente preciso da religião, no sentido de, o infelizmente é pela positiva, no sentido de é uma coisa que eu não consigo desenvolver a minha espiritualidade sem a religião. Eu pessoalmente digo que preciso da religião no sentido comunitário, do sentido que é muito mais difícil desenvolver essa espiritualidade. Mas como é que tu vês esta questão de como é que este fenómeno de pessoas que dizem eu sou muito espiritual, mas esta repulsa em relação à questão da religião, e depois ligando ao livro, como é que este livro pode me dar uma ajuda para fazer esta ligação com a parte religiosa? Eu, durante todo o dia de hoje, antes de vir para aqui, estive num encontro em Fátima, o Congresso Vita, enfim, à volta dos abusos e depois dos abusos na igreja. E no final, houve ali um workshop com Hans Zollner, um jesuíta que é, assim, é um dos grandes especialistas sobre esta questão dos abusos, sobretudo abusos sexuais na igreja. E ele, às tantas, dizia, enfim, a propósito de uma série de perguntas que foram feitas, mais ou menos isto. Rita, ajuda-me se eu disser assim uma coisa aqui ao lado, mas, enfim, porque foi que ele disse muita coisa muito forte e importante, mas às tantas diz ele, porquê que há aqui a diminuição de vocações? Porque, ou seja, todos nós, de algum modo, estamos com uma reação sobre qualquer coisa. Eu acho que o que acabou por acontecer é, há muitas pessoas, estou agora a falar aqui em contexto de Portugal, obviamente, mas muitas pessoas não querem perder e não perdem a componente do espiritual, porque faz parte, nós enquanto seres humanos também temos a nossa dimensão espiritual, mas o que é certo é que viveram experiências de igreja, viveram experiências de relação com a igreja, e aqui não é a igreja em abstrato, é com pessoas concretas, padres, religiosos, etc., que foram de tal maneira fortes no sentido negativo, que então colaram essa realidade à religião. Porque eu, em contexto de exercícios, por exemplo, quando orientava mais exercícios, vinha muita gente, ou porque ouvia um podcast, ou porque leram um livro e tal, para fazer os exercícios, e pessoas que disseram, olha, eu venho, porque eu ouvi dizer que é um retiro, em silêncio, e disse, mas sabe, é cristão católico, portanto não vamos aqui... Olha, eu lembro-me que houve duas pessoas que foram fazer, e uma disse, olha, nós estamos aqui por uma questão profissional, estamos a preparar uma peça que mete questões religiosas e queríamos ver a experiência, mas é só para dizer, eu sou ateia, eu sou agnóstica. E foi muito curioso que no final vieram ter uma conversa comigo a dizer, isto baralhou-me muito o esquema. Não, com liberdade, mas baralhou-me muito o esquema. E eu disse, pois, porque eu acho que um dos grandes problemas a nível geral é que há falta de boas conversas, mas também há falta de eliminar estereótipos. Porque muita gente, ao dizer não sou religioso, o que é? A imagem que vem da igreja, ou a imagem que vem do sentido do religioso, é ou enfadonho ou moralista. Cola-se o religioso à moral. Ou seja, posso fazer, não posso fazer. Tenho esta característica, logo pertenço. Tenho aquela característica, logo não pertenço. Isto é que é um fenómeno religioso que tem que ser trabalhado. Por isso é que eu digo, antes do religioso vem o espiritual e às vezes antes disto tudo vem o existencial. E quando nós ajudamos a pessoa a fazer um caminho existencial sério e profundo, não é? As pessoas dizem, mas afinal o religioso, sim, porque o religioso, a palavra, e aqui brincando um bocadinho com a palavra, e quando trabalhamos na teologia também se fala disto, ou mesmo na filosofia da religião, o religioso significa ajudar a religar ou até mesmo a reler. Também há essa possibilidade. Não só a religação com, vamos chamar, a humanidade com a divindade com a humanidade, mas também uma grande releitura da minha vida desde uma nova perspectiva, por exemplo, desde a presença do espiritual e depois podemos acrescentar até de Deus na minha vida. Só que se vamos de chofre, e aqui é a vantagem de conhecer um bocadinho mais sobre o consciente e o inconsciente, e o mundo do consciente e do inconsciente, ou seja, o inconsciente coletivo é, no nosso contexto, cristão católico, digamos assim. Depois, em termos de consciente, pessoas podem dizer que afinal sim ou não. Mas, depois, o que é que acontece? Quando nós trabalhamos esta dimensão, pode saltar algo muito mais profundo, que é um inconsciente, na sua profundidade, está marcada pelo divino. Só que isso é preciso ser trabalhado. Aqui que eu vou insistindo uma outra vez falo que é a travessia das sombras.
E temos as sombras individuais, mas também temos as sombras coletivas. E quando nós nos atrevemos a fazer isso, que não é fácil, é exigente, é muito duro, então vamos encontrar algo muito mais profundo, algo muito mais límpido, que é a presença de Deus na nossa vida. Já não desde um ponto moral, tu és bom, logo pertences, tu és mau, logo não pertences, porque o Evangelho é muito claro, o sol nasce para todos. Isto a nós custa-nos. Mas é o Evangelho que diz, não sou eu. Mas quando nós nos atrevemos a fazer isto, este trabalho mais profundo e interior, começamos a perceber, mas de facto este Deus não é um Deus que categoriza. O Deus no qual eu acredito não é um Deus que categoriza. É um Deus que liberta, um Deus que abre, um Deus que convida a participar. Depois, sim, entramos na questão moral, que é a participar o quê? A fazer o bem, a promover o bem, a eliminar a injustiça. E agora deixem-me ir a um lado negativo do silêncio. Diante de uma injustiça, se há silêncio, já dizia Martin Luther King, não é? O que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, não é? Porque depois aqui já o silêncio se torna negativo. Porquê? Porque depois, se eu vivo em Deus, então tenho o dever de denunciar a injustiça. Tenho o dever de o fazer, sobretudo quando algo é mau. E tu não achas que a proposta da Igreja comunitária também não é uma proposta que faça uma sociedade que está cada vez mais individualista, está cada vez mais escondida por trás dos ecrãs, dos computadores e dos telefones? Vai chegar a um momento em que as pessoas de facto vão sentir necessidade de pessoas, e que nós, como Igreja, não podemos de facto ter dentro da nossa oferta de acolhimento, e nós falámos muito da questão do acolhimento, na questão do Sino, o Papa Francisco falou muito do acolhimento, não temos uma proposta para estas pessoas que estão escondidas, e que estão escondidas na solidão, escondidas nas redes sociais, e não pode ser também uma proposta de acolhimento e de receber, e quebrar um bocadinho essas barreiras da Igreja do pecado e da Igreja do sofrimento, mas ter uma proposta de amor no final? Ultimamente, nos últimos anos, tenho insistido muito na dimensão comunitária. Porque é verdade. Uma coisa, e bem, é trabalharmos a nossa individualidade, porque Deus, e curiosamente é com o cristianismo que começa a haver aqui o conceito de pessoa, na individualidade. É Cristo que começa a fazer proximidade com até os diferentes encontros que vamos tendo no Evangelho, com uma pessoa, não é? Com as pessoas. Só que hoje em dia, de facto, foi o perigo, não é? O perigo, como dizes bem, do individualismo. O que é que nós estamos a precisar? É de voltar à comunidade. Mas agora o que é esta comunidade? Também não é uma massa abstrata. A comunidade somos nós. A comunidade tem um líder. Por exemplo, no contexto religioso, ou vários líderes, depende das diferentes áreas, mas tem um grande líder. Enfim, por isso aqui também a figura do pastor. Nós, enquanto Igreja, temos esta unidade, que é a figura do Papa, no sentido que é o nosso líder espiritual. Obviamente não é só espiritual, mas sobretudo espiritual, que estimula, que congrega, e por sua vez, e depois vamos tendo os diferentes, digamos, líderes nas diferentes comunidades. E, portanto, a importância da figura também do líder que ajuda a congregar. Mas esse líder também não consegue fazer nada se depois também na nossa individualidade cada um de nós não faça o seu trabalho individual. E por isso é sempre cada um de nós, na sua relação com Deus, o trabalho de casa. Faz o trabalho de casa, mas um trabalho de casa bem feito que me vai fazer o quê? Se é de Deus, vai-me abrir ao outro. Se é de Deus, vai-me abrir o meu sentido em relação ao outro. Se é uma coisa só para eu estar confortável, não quer dizer que não é de Deus. Eu não quero chegar ao extremo de dizer que não é de Deus, mas está aqui qualquer coisa incompleta. Porque Deus, o trabalho pessoal, vai-me sempre levar à relação com o outro, ao sentido do outro. Por exemplo, uma das coisas que eu vou sentir, mesmo ao nível da nossa comunidade contemporânea, é que perde um bocado o sentido do outro. Eu estou bem, ok. Não, mas espera aí. Eu estou bem e eu verdadeiramente só estou bem se quem está à minha volta também está bem. Claro. E fazer esse contributo. Então, uma dimensão comunitária. E sabes onde é que eu acho que uma das coisas, e por isso é que também é o trabalho individual. Quando proponho os exercícios, ou quando há alguma formação, e quando é o momento da apresentação, uma das coisas que normalmente faço 2 perguntas ou 3, conforme se é exercícios são 3 perguntas, se é nas formações basta 2, que é o nome da pessoa, e a segunda pergunta é: diga-me pelo menos um dom, um talento pessoal.
Lembro-me disso. E qual foi a reação de toda a gente? Que é sempre constante. Fica tudo assim meio, oi? Se eu perguntar os defeitos é melhor. E então aí é uma lista. Lembro perfeitamente disso. É? E há pessoas que me chegam a dizer, eu não tenho. Eu disse, impossível. Todos nós temos. E um dos trabalhos que nós temos que fazer enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto rezar, é eu acredito no Deus das graças, o Deus que dá dons. É o Evangelho. Não é agora, o Paulo Duarte diz coisas bonitas. É o Evangelho. Mas o Evangelho também é muito duro. Se eu não ponho o dom a render, até o pouco que tenho vou perder. Só que o problema é quando nós começamos a perceber quais são os dons, quais são os talentos, e eu aceito quais são os meus dons e os teus talentos, tu aceitas quais são os teus dons e os teus talentos, o que é que a gente vai fazer? Então vamos colaborar. Eu não tenho que competir contigo. Claro. Porque tu traz o dom disto. Por exemplo, gosto muito, quando vou, já não vou há algum tempo, mas quando vou ao cinema, gosto muito de ficar mesmo no final para ver os créditos. Aquela parte em que depois chega um ponto em que a gente vai embora. Grande parte. Mas ultimamente, há uns anos, eu gosto de ficar no final, mesmo que eu não leia os nomes todos, porque é impossível, porque aquilo é quase muito rápido, não é? Mas não interessa, eu vou vendo nomes. Porquê? Claro que a gente dá destaque ao ator, aos atores, ao realizador, mas damos pouco destaque aos argumentistas, damos pouco destaque à pessoa que está a tratar dos fios para que a câmara esteja ótima, dá pouco destaque. Mas o que é certo é que se não forem essas pessoas com os talentos que têm, aquele filme não acontecia. Num espetáculo de bailados. Claro, a gente vê os bailarinos, é até capaz de aplaudir o coreógrafo com a sua genialidade de criação e os bailarinos, mas quer dizer, se não fossem os costureiros e as costureiras a prepararem, por exemplo, os fatos, se não forem... Ou seja, é uma equipa, é uma comunidade. O mesmo se passa na igreja. Se nós pomos os nossos talentos a render, se nós pomos os nossos talentos e colaboramos enquanto comunidade, o que é que podemos fazer para dar testemunho que faz sentido não entrar em competição, mas faz sentido colaborar? Então o que é que nós estamos a mostrar? Aqui vou outra vez a São Paulo, que nós somos o corpo de Cristo. Porque a mão não pode dizer ao pé, não preciso de ti. O olho não vai dizer ao rim, não contes comigo. Porque nós, enquanto corpo, tudo está em equilíbrio e tudo faz sentido. Claro, se perdermos uma mão, o corpo continua, o resto do ser continua em funcionamento, mas limitado. Ou seja, o que significa que nós, nos nossos talentos, com tudo o que nós podemos pôr a render em conjunto, podemos ser também dadores de vida, mas agora quê? Em relação. Em colaboração. E isto eu acho que muda tudo. E é uma coisa que eu acho que, às vezes até entre nós, enfim, estamos aqui na comunidade salesiana, não é? Portanto, às vezes até mesmo entre nós religiosos já estamos a perceber isto. Havia alturas que havia até mesmo competições, parece que uns eram melhores de uma espiritualidade, às vezes enquanto igreja, há as pessoas mais tradicionais, há mais progressista. Sinceramente, estou farto disso. O que para mim é importante é, se cada pessoa encontra o seu modo de viver com Deus e isso a ajuda a ser mais compassiva, mais misericordiosa, mais acolhedora com o outro. Fantástico. Maravilhoso. Uma pergunta. Não deixei de sentir este livro, não é autobiográfico, mas não deixei de o sentir muito pessoal. E a minha pergunta é: que parte do corpo e da alma de Paulo Duarte é que estão neste livro? Não uma exposição total. Sim, mas não deixas de mostrar... Sim, claro. Sim. Sim, uma das coisas, e aqui sim, há uma história, não é? Eu lembro quando publiquei o Deus Como Tu, foi muito inspirado a partir de, sim, já algumas publicações das redes sociais, na altura, e uma das coisas que me apercebi foi, às vezes nós, padres, podemos cair no perigo de, por uma questão de defesa também, e eu compreendo, não entro em julgamentos nisto, mas que é uma questão de defesa, podemos cair no perigo de não partilhar vulnerabilidade, não partilhar algumas... Atenção, partilhar vulnerabilidade não significa exposição. Eu gosto de dar este exemplo.
nem eu próprio consigo ver os meus intestinos, consigo senti-los, mas não os vejo. E se um dia precisar de ver, espero que não, significa que alguma coisa não está bem, que alguém tem que abrir, não é? E hoje em dia também há esse perigo, não é? Em termos das redes sociais, que é a exposição, parece que tem que se dizer tudo, tal. Pronto, isso também os extremos são perigosos. Mas para dizer o quê? Uma das coisas que fui-me percebendo que é, pois eu quando oriento exercícios digo um momento, olha, agora é o momento da partilha, na missa vamos partilhar o que é que se está a sentir. Ou nos nossos grupos, olha, é bom partilhar porque todos podemos aprender uns com os outros enquanto partilhamos. Depois eu percebi, pois, mas nós padres às vezes temos dificuldade em partilhar. Temos medo dessa vulnerabilidade, eventualmente, ou seja, o que é que a outra pessoa pode pensar. Claro que, obviamente, aqui, no sentido da cautela, porque quando se acompanha, não é? Eu quando quero ir ao médico, não quero que o médico ou a médica de repente abra-me ali o jogo da vida toda, ou se eu, por exemplo, quando eu fazia psicoterapia, se eu chegasse e quem me estava a orientar na psicoterapia começasse ali a chorar, a dizer que está num drama, e eu, então, mas espera aí, agora estou perdido. Portanto, há aquilo que se chama a relação assimétrica, não é? Temos a relação simétrica, que é a relação de amizade, e temos a relação assimétrica. E a assimétrica não é que a outra pessoa seja melhor e outra, não tem nada a ver com isso, mas é a nível da funcionalidade. Mas uma das coisas que me apercebi foi, pois, mas se calhar também faz parte do processo de partilhar o que é que eu estou a sentir sobre isto. Eu lembro que assim, a primeira partilha foi na altura que eu estava-me a preparar para a ordenação de diácono, e uma amiga diz-me, olha, nós quando acompanhamos os nossos amigos que vão casar, eles vão partilhar o nervosismo e tal, aí sempre que falo com vocês, ou jesuítas, ou seminaristas, que tinha amigas seminaristas, amigos seminaristas que estão a preparar, parece que está tudo bem. Eu, não! Claro, vêm perguntas, vêm inquietações. Eu lembro-me, nas vésperas das ordenações, tanto diácono como padre, havia muita agitação, não? O que é isto? O que é esta entrega? Será que sou digno? Será que não sou digno? Porque depois é isto, é o que isto significa, o impacto nas pessoas. E comecei a partilhar, olha, eu estou esta sensação. E via que isso também, curiosamente, ajudava as pessoas. Vamos a ver. Também ao longo destes anos fui aprendendo a lidar com as redes, não é? Porque às vezes eu podia passar ali algumas fronteiras da partilha que se calhar, que depois aprendi, calma, é isto, tu tens que ter um discernimento e tu tens que ser o seu, Inácio fala no princípio e fundamento, o tanto quanto, o equilíbrio das coisas, não é? Mas o que é certo é que não pode ser, e é isso que eu quero nas minhas reflexões, não pode ser, ora bem, agora estou aqui eu, elevado, que sabe umas coisas, e vou-vos dar a vocês, pobres, que não têm nada disto. Outra coisa, sim, sou eu, com a sabedoria da experiência de vida, que vou partilhar, mas vou partilhar a partir do quê? Também do que eu sinto, também do que eu vivo. Aliás, a gente pensa bem, era um bocado o que Jesus fazia, Jesus também partilhava. Jesus também fazia partilhas, não era só o sábio que vai ali para o Sermão da Montanha dizer umas coisas. Mas também diz o Evangelho que também chorou diante de Jerusalém. É uma partilha. Também diz o Evangelho que, ultimamente, não é? Quando chega ali ao horto, a angústia até de suar sangue. É uma partilha. Então, quando nós podemos partilhar, também nos humanizamos. Porque se eu tenho uma conversa e partilho, não é? Há ali uma... ok. A gente diz, na partilha com sentido podem acontecer várias duas coisas. Uma é, quem escuta pode pensar, ei, bem, afinal, não estou sozinho. Somos mais empáticos, não é? Há uma maior empatia. Não é? E a outra é também, no fundo, de quem partilha, no fundo, pode-se aperceber que acha que é o único que está a ter o sofrimento e afinal não. Há mais gente a tê-lo. Okay. E, portanto, quando eu brinco, já na altura do Deus como tu, e depois no Rezar a Vida, aqui não falo tanto diretamente, mas digo, gosto muito do género literário partilha. Ao género literário poesia, ao género literário salmo, ao género literário crónica, mas também ao género literário partilha, que é esta capacidade também, ou esta possibilidade, mais do que capacidade, esta possibilidade de não ser brainy, no sentido, agora tomem lá a minha reflexão, mas é, sim, tomem lá algo que fui vivendo, mas que também me toca na pele, toca-me no ser e ajuda-me a ser pessoa também. Claro. Muito bem.
Estamos a últimas duas perguntas para depois podermos também dar um bocadinho de voz, se tiverem algumas perguntas a fazer. Se o leitor pudesse levar apenas uma mensagem deste Corpo e Alma para casa, qual gostarias que fosse? Que o ajudasse a ser mais humano a encontrar o divino. E se calhar também não tivesse medo de ser humano. Exato. Não tivesse medo de ser quem é. Claro. Com luz e sombra, em descoberta, em busca, sim. Mas que isso, eu tenho para mim que nós não somos divinos porque ainda não somos humanos. Ok. Porque, enfim, agora vou ser um bocadinho teológico, não é? O Concílio de Calcedónia, quando diz que Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, assim, no sentido muito... que eu, a meu ver, a divindade toca a humanidade. E a nós, como ainda nos habita, vou-lhe chamar assim, sombra e desumanidade, então precisamos também de levar o Espírito a esses lugares para que se humanize. Então, quanto mais humanos, pois mais tocamos a divindade. E por isso, escutar o nosso ser nessa humanidade que toca a vulnerabilidade, mas também toca a força. Mas isso também é um perigo. Apercebo nisto, dizia uma amiga, estávamos numa conversa e é verdade. Também é um perigo hoje em dia trabalharmos tanto a vulnerabilidade, também esquecemos a nossa força. Claro. Esquecemos também os dons, mais uma vez, os dons, não é? Portanto, e à medida que nós nos permitimos conhecer em verdade e em plenitude, aqui sou um bocadinho junguiano, confesso, ou seja, que nós não somos chamados a ser perfeitos, somos chamados a ser plenos, é que é um bocadinho diferente. Então, ao tocarmos essa plenitude, então vamos a tocar o divino. Tu no livro falas numa coisa que estou andando aqui à procura dela, que é, e eu acho também um bocadinho também com a consciência de mim própria, não é? Que a nossa capacidade, há um capítulo que falas no reparar. Sim. E portanto, e depois... Os três sentidos do reparar. Verbo em 3 tons. A mim foi um capítulo que me teve muito impacto. Verbo em 3 tons de parar, ver e cuidar. Uhum. E acho que se nós soubéssemos todos aplicar estes verbos, provavelmente teríamos mais consciência de nós e podíamos ser melhores com os outros também, não é? Esse capítulo é muito forte nesse nível. É, ou seja, quando eu paro neste verbo, não é? O verbo reparar. Reparar é voltar a parar. Reparar quando reparamos em alguma coisa. E a reparação, que é no fundo o ajudar a sanar, o restaurar, quase podemos dizer que usando outro verbo. Uhum. E quando nós nos permitimos a isto, depois algo novo de facto acontece. Uhum. Muito bem, minha última pergunta. E agora, aproveitando um bocadinho esta semana a Companhia de Jesus apresentou o seu mais recente relatório, Escutar para Acompanhar, um olhar pastoral sobre a geração jovem e adulta. Como podemos encher as nossas igrejas de jovens? Eu fui, o pouco que eu li, não... Achei que eram jovens que já faziam parte da igreja, portanto... Olha, eu tenho uma intuição. Eu não acho que esta coisa das fórmulas é perigosa, mas eu tenho uma intuição. Tenho mesmo uma intuição. E não é só para os jovens, eu acho que é a totalidade. Se eu entro num sítio, seja quem for, e se sente bem naquela casa, quero voltar. E a intuição é, quanto mais nós nos permitimos o trabalho interior de sermos verdadeiros, de nos permitirmos o tal acolhimento que dizias há pouco, mas nesse sentido de... eu acredito que todo o nosso gesto é uma carga espiritual. Essa carga espiritual pode ter um efeito positivo ou pode ter um efeito negativo. Mas se eu me trabalho espiritualmente para ser alguém mais compassiva, uma pessoa mais compassiva, mais misericordiosa, e compassivo e misericordioso não significa passar o pelo e dizer que está tudo bem, a mão no pelo e que está tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Mas tem um olhar para o outro que, antes de fazer aquilo que eu vou insistir, estou a constatar, não estou a julgar. Mas depois tem que haver um julgamento. Mas antes desse julgamento, quando digo julgamento, análise, reflexão, isso tem que ser feito. Não vale a pena estarmos com rodeios. Mas antes, há uma constatação da realidade que é, há uma pessoa, e quanto mais nós nos trabalhamos, isso tem um efeito espiritual que atrevo-me a dizer que vai atrair. Uhum. E se calhar aqui para fazer outros pontos.
acho que nós, enquanto igreja, nas nossas comunidades, temos que trabalhar mais corpo. Mesmo. Os padres têm que trabalhar mais corpo. Nós trabalhamos pouco corpo. E quando, por exemplo, vamos celebrar a missa, e vejo de uma forma geral, não quero fazer uma generalização absoluta, mas de uma forma geral, por exemplo, quando não estou a presidir, ou até estou, como se costuma dizer, junto com o povo de Deus, nem sequer estou a concelebrar, eu estou a observar algumas celebrações, quando vou à missa, às vezes, aqui em Lisboa, ou nesta zona, quando estou em Lisboa, por aí fora, e observo e fico a pensar, toda a informação que estás a dar é de cansaço, de monotonia, de ritualismo, etc. Claro, algumas pessoas, ok, cumprem, já está. Mas se estás a viver, quando nós estamos a viver aquilo que estamos a celebrar, que não é uma coisa qualquer, isso vai ter um efeito e as pessoas sentem. Por isso precisamos também trazer mais corpo às nossas comunidades. Trabalho de corpo, consciência de corpo. Como é que eu respiro quando estou a celebrar? Não é eu só enquanto presidente. É também quem está a viver a celebração. Não é assistir à celebração, é vivê-la. Como é que eu respiro? Como é que eu faço o silêncio? Como é que eu me levanto? Como é que eu me sento? Como é que eu me ajoelho? Como é que eu comungo? A minha professora de dança, a Diana, era muito clara. Se nós não habitamos o gesto, era uma expressão dela, na mentira. Se nós habitamos o gesto em plenitude, estamos na verdade. Devemos fazer mais missas explicadas para as pessoas poderem perceber cada... Sim, se calhar. Ou seja, há uma parte de catequese para a explicação da missa, mas há outra parte que é mesmo aprender a viver o ritual, dar tempo. Dar tempo. Mas aqui, faço aqui um bocado a ponta, às vezes falo mesmo com as lideranças, se calhar no nosso contexto, ou aqui neste, não vai acontecendo muito. Não sei, Carlos, poderás-me ajudar. Mas, por exemplo, em alguns sítios, há padres que têm 12 paróquias. Pois, é o nosso caso. Pronto. E o que acontece é, ao domingo, tem 5, às vezes tem até autorização para poder até celebrar 6 missas. Passa a expressão, faz a coisa a despachar, mas tem que ir a correr para o outro lado. Claro. O que é que está a acontecer? Claro. Não é necessário missa explicada. Exato. Estamos a correr. Exato. O que é que estamos a transmitir? Que a relação com Deus é feita a correr. Claro. E por isso quando digo mais consciência de corpo, mas também passa pelas lideranças para o que é que nós queremos. Claro. O que é que nós queremos? Queremos transmitir verdadeiramente Jesus Cristo na Eucaristia, então vamos também vivê-la e habitá-la em corpo. Claro. E muda tudo. Muito bem. Eu se calhar agora abri então este momento para alguma pergunta que queiram fazer. Dá graças a Deus pelos dons que nos estão em vós dois, que permitiram criar este momento. Mais alto, com certeza. Obrigado. Atleta. E agradecer esta experiência de corpo e alma que aqui tivemos. Agradecer também aqui ao meu irmão João Proleiro, que a gente tem de considerar estes momentos que são disruptivos. Os viver, de facto, de corpo e alma, nos ajudam a crescer nesse caminho de proximidade com o divino e com o próximo. E de facto nós fazemos aqui um encontro que se faz também de corpo e alma, de relação, de conversas, como dizia o Padre Paulo Duarte, que é verdade que é preciso fazermos escutarmos uns aos outros. E de facto tinha aqui muitas perguntas. E há pouco, não em tom de provocação, e peço desculpa por isso, falava dos filhos e das mulheres, que constitui uma preocupação, mas ao mesmo tempo também me lembrava que o Senhor diz que o homem e a mulher serão uma só carne, não é? Apesar de serem duas almas, também são uma só carne, isso também nos une, então de uma forma que não compreendemos na sua totalidade, mas faz parte da criação de Deus. E portanto também tem essa dimensão também transcendente. E de alguma maneira ficaram aqui muitas perguntas que mexiam connosco, agora falta de gerir, falta fazer o tal silêncio, não é? Para conseguirmos perceber aquilo que nos trouxe até aqui. Mas que é muito belo, muito bom, e obrigado por essa experiência de vida. Além disso, que traz muito daquilo que vive, e isso é importante, e isso toca-nos, de facto, porque incorporou, de facto, essa experiência, e isso toca-se, concordo totalmente com o que disse.
Nós vimos aqui há pouco, estavam aqui vários alfistas, pessoas que estão nos cursos alfa e que fazem esse primeiro contacto com quem não conhece, quem não é Cristo, quem está afastado, quem está magoado, acima de tudo. E o escutar nessa primeira fase que falou é muito, muito importante, e a gente vê transformar vidas, e acima de tudo são as nossas vidas que são transformadas, não é? E aproximamos. Mas para além desta gratidão, aquilo que tudo que nos disse, talvez fazia aqui uma pergunta que era muito pessoal, e porque nesta minha dimensão do caminho para Deus também, que é feito na vocação que o Senhor me entregou, que eu abracei, que agora é preciso fazer esse caminho de fidelidade, permanência, e que é na vocação do matrimónio, não é? Como é que aqui se vive essa espiritualidade, que é feita na nossa individualidade também, mas como é que se pode viver em casal essa relação que ao mesmo tempo é de dois indivíduos, não é? Mas que também é íntima a muitos níveis, e como é que se pode transportar, o que é que podia trazer-nos, que ensinamento, o que é que inspira o Senhor neste momento. Obrigado. Obrigado. É muito curioso que, além de gostar, tem abençoado muitos casamentos. E eu gosto, e acho que é assim, preparar, acompanhar os noivos e nessa preparação, depois no dia da celebração. E desde há uns anos para cá tenho tido assim, quer queiramos, quer não, depois a homilia, os textos são ligeiramente diferentes, mas depois há ali coisas que eu gosto de dizer. E uma das coisas é perceber que enquanto casal, pegando nas 3 dimensões do amor, há o amor erótico, eros, há o amor filia, amizade, e há o amor agape. E o sacramento do matrimónio ajuda a pegar nestes 3 de uma forma muito bonita. Só que as pessoas ficam surpreendidas. A parte da filia e a agape, mais ou menos não surpreende, mas ficam surpreendidas quando eu falo de sexo na homilia do casamento. Claro, não falo do sexo, no sentido, mas falo da dimensão íntima, da sexualidade, do modo como se partilha esse lugar de vulnerabilidade enquanto casal. Porque uma das coisas que me tenho apercebido enquanto a acompanhar casais, não só na preparação, mas depois também tem sido bonito ao longo destes anos, os casais que tenho abençoado depois, porque eu digo-lhes meio a brincar, olha, mas eu também me caso com vocês, portanto, claro, podemos não nos voltar a encontrar daqui a não sei quantos anos, é natural, não vamos ser amigos íntimos, mas se acontecer alguma coisa, lembrem-se que há ali uma personagem que está para vocês os dois. Há uma personagem ali, está para vocês os dois, não está nem para um nem para o outro, está para os dois. E acontece, bem, pedem ajuda e depois não só. Eu também tive durante 2 anos como assistente da pastoral familiar da Arquidiocese de Braga e, portanto, também me enviavam muitos casais para conversar. E uma das coisas que me apercebia, fala-se muito pouco da intimidade, porque, claro, obviamente as fronteiras são sempre delicadas, há medo de... Mas, curiosamente, que é um lado que parece que é tão importante no casal, que é onde se trabalha o lugar verdadeiramente de ser casal, em que continuam a ser casal e não passam a ser amigos. Estou-me a explicar? Porque há muitos casais que depois, às tantas, com o ritmo, com o cansaço, sobretudo quando vêm os filhos, a diferença, por exemplo, quando chegam os filhos, há alterações, lá vamos nós a corpo, porque é isto que é preciso falar, há alterações, sobretudo no corpo da mulher, há muitas alterações, porque é natural. Há dias li um artigo muito interessante, completamente na área da neurociência, não tocava nada nas minhas áreas no sentido de teologia, mas era que a matriciência, ou seja, como a mulher, ao ser mãe, há toda uma alteração completamente da identidade para o resto da vida, ponto final. E depois o que é que isso significa? Onde é que toca, onde é que não toca? Onde há a coragem de se poder partilhar enquanto casal essas realidades? Mas tem que ver com aquilo que eu dizia ao início, se o homem está educado para poder partilhar, a dizer também hoje estou com dor de cabeça, porque às vezes os homens também têm dor de cabeça, não são só as mulheres. Apesar de parecer que não, mas também acontece. Mas que se falar nesta intimidade de forma madura, de forma adulta, de como é que se vive a intimidade sem chegar propriamente à relação sexual de coito, por exemplo, o que é que isto significa,
Eu hoje via no público que descobriram, no novo documento da Igreja, que afinal a Igreja diz que a relação sexual no casal também não tem que ser só para a procriação, mas para prazer. Filhos, a Igreja não descobriu isto agora? Já há algum tempito. Não é? Só que cá está, voltando àquilo que eu dizia, o nosso contexto, isto é que é também, de algum modo, a minha luta no sentido de quando trago estes temas, que é, nós, quer queiramos, quer não, a nossa dimensão religiosa está muito marcada pelo moralismo. Esse é que é o problema, a meu ver. A moral é importante. Atenção, eu não estou a dizer que a moral não é importante. Não é isso que eu estou a dizer. Uma coisa é que parece que reduz-se a relação com Deus à realidade moralista. E se calhar o que eu quero trazer é, antes há uma realidade existencial, que é a existência desta pessoa, que é quem é, com estas características. Ora, agora tem 20 anos, entretanto passaram uns anitos, tem 40, a seguir tem 60. E que tem uma relação com esta pessoa, com quem fez um discernimento tal, à partida, melhor ou pior, decidiu casar. E quando a gente começa a ver a existência desde o concreto, é quase uma frase já lapidar minha, qualquer dia vou tatuar. O espírito encarna no concreto, não encarna no abstrato. E quanto mais nós concretizamos o que está a acontecer, mais o espírito pode habitar. E esse concretizar pode ser luminoso como pode ser sombrio, mas é a verdade. E é o cru, que eu muitas vezes digo. E na relação de casal, o ser uma só carne, que é muito bonita a expressão, não é? É de facto este desejo de se partilhar cada vez mais a vida na sua totalidade. O lugar de confiança, o sítio onde... é natural, eu brinco, não é? Eu fui comissário de bordo. A gente temos de pôr fardas. Quando vamos trabalhar, quando nos vamos relacionar, temos de pôr fardas. Pronto, máscaras. Ou hoje a expressão de máscaras. E o ser uma só carne é, eu vou chegar a um sítio onde eu não tenho que pôr máscara nenhuma. Eu sinto-me livre diante da minha mulher ou diante do meu marido. Sinto-me livre. E vai levar esta coisa, esta bonita... E eu agora quase como que... Enfim, permitam-me uma homenagem aos meus pais. Os meus pais celebraram 50 anos há pouco mais de um mês. E pronto, eu sou filho único e fui lá abençoar, celebrar a missa e as bodas de ouro dos meus pais. Eles casaram muito novos. Enfim, numa altura também Aliás, eu contei um bocadinho a história. Os meus avós estavam no Alentejo, meus avós maternos, vinham de comboio, houve uma derrocada, não estavam a chegar e o padre não podia casar porque eles eram menores para todos os efeitos, que na altura a maioridade eram uns 21 anos. O meu pai tinha 18 e a minha mãe 20. E, portanto, se enquanto o meu avô materno não chegasse, eles não podiam casar, porque não havia verdadeiramente autorização, não é? Pronto. Mas o que é certo é que eu tenho visto muito na relação com os meus pais, depois, esta intimidade vai chegar aonde? Por exemplo, quando vem os momentos de vulnerabilidade. O meu pai teve um AVC, vai fazer agora 5 anos, já, 5 anos, e que o deixou bastante debilitada. A minha mãe tornou-se cuidadora, não é? Portanto, mas eles têm uma relação muito curiosa que é onde é que habita o amor num lugar onde já não é possível fazer o que se queria. Já não é possível. Não é possível viajar como eventualmente se gostaria. Já não é possível. Mas o que é certo é que continua a haver uma partilha de intimidade que se nota da profunda relação que têm de amor um com o outro. Aliás, eu às vezes até me sinto a mais. Olha, desculpem lá. Não é? Portanto, tem uma relação tão bonita já entre os dois. E é verdade que se há também nós os filhos, a gente depois chega a um ponto... Porque também é uma coisa que eu insisto muito com os casais, que é o único sim, estamos a pensar consciente, verdadeiro, tal, que deram, foi um ao outro. A mais ninguém. Nem aos vossos pais, nem aos vossos filhos. O sim foi esta pessoa. Na alegria, na tristeza e na saúde e na doença. Agora é preciso ir vivendo isso de forma adaptada, consciente, a perceber que são altos e baixos, a perceber que são desafios, a perceber, claro que depois há todos os mecanismos inconscientes que se traz da educação que se teve, que se vai repetir, e depois vem a questão dos filhos, que vem com mais vulnerabilidade, menos vulnerabilidade, por aí fora. Mas quando se toca esta relação mesmo bonita e profunda com o outro, a partir da verdade de não ter máscaras,
Então esse amor divino enquanto sacramento também está a acontecer, porque é a verdade. E onde há a verdade, aí está Deus. E o amor, obviamente, mas a verdade, desta forma bonita. Mais perguntas? Não era bem é uma boa pergunta, mas um bocadinho fora do tema. Mas acho que tendo a sorte de ter aqui um padre que também habita um espaço onde normalmente os padres não habitam muito e a igreja também não, que é o espaço digital, se podias partilhar um bocadinho aquilo como é que tem sido essa experiência, o que é que tens encontrado e também como é que pode ser a missão da igreja nessa fronteira que é, no fundo, tantas pessoas que estão à procura da espiritualidade ou de uma coisa, de uma questão mais existencial. E como é que também pode ser espaço para falar de Deus e para novas possibilidades. Obrigado, Rita. Engraçado que eu já estou assim no mundo digital mais assente, sensivelmente há 15 anos. Eu brinco, não sei se alguns de vocês conhecem o famoso i5, portanto o i5. Depois veio o Facebook e por aí fora, mas pronto. E foi aí que fui começando a entrar, mas depois de forma mais conhecida e, enfim, independente dessa questão dos seguidores. Onde está o ser humano, aí deve estar Deus, para mim tem claro. E o ser humano hoje está onde? No digital. Agora, como qualquer lugar, digamos, físico, tem as suas potencialidades e tem os seus perigos. E uma das coisas que é preciso tomar consciência e por isso que eu acho que é importante estarmos aí, aliás, tanto que a Igreja percebeu isso, que dentro deste ano jubilar, quis mesmo que houvesse o jubileu dos missionários digitais, e depois porque durante o sino sobre a sinodalidade houve o chamado sino digital também, do qual eu pediram-me colaboração, e houve muita gente a responder aos inquéritos do sínodo a partir dos influencers católicos na altura, e depois achou-se que devia mudar o nome para missionários, mas depois achou-se, mas é influencer, e depois o jubileu ficou mesmo o nome do jubileu dos missionários católicos e influencers digitais. E portanto a Igreja assumiu esta realidade existe. Isto foi das coisas mais fortes e todos os cardeais que nos falaram nesse jubileu foi a repetir isto. Esta realidade existe, não vale a pena estarmos a dizer que não ou que não nos interessa. Uma das coisas que me vou percebendo obviamente, há muita potencialidade. Uma das coisas que vimos foi, quando foi a altura da pandemia, como o digital aproximou tanta gente, nas celebrações, no modo como se havia comunicação. Agora, também consigo ir percebendo que é o perigo que já aflora isto, por exemplo, o digital, se a gente não tem cuidado e se não temos discernimento, pode se tornar um lugar de muita tensão. Porquê? Porque tudo é muito rápido no digital. Tudo é muito rápido. Isso é o que eu vejo, não é? Vejo, por exemplo, é interessante, às vezes, alguns influencers que também sigo, não necessariamente de igreja, não é? Nas stories. São 13 segundos que agora é coisa bonitinha, a seguir há coisa irritante, a seguir agora é a guerra, a seguir... E nós que vamos estando lá também podemos ajudar a contribuir para uma reflexão, eventualmente uma educação, a haver tempo para digerir. Há pouco eu não o quis interromper quando disse o verbo digerir, que também é muito físico, não é? É curioso, nós alimentamos e precisamos ter tempo para digerir. Ora, se nós... Desculpem, vou usar aqui a expressão. Se nós enfardamos informação, e o digital pode ter este perigo de muita informação, e se nós não temos esta coisa de controlar, de desligar, claro que aquilo também está muito pensado, o algoritmo. Enfim, eu quero ler agora o último livro do Adolfo de Mesquita Nunes sobre a questão do algoritmo, quero mesmo ler, já li coisas que foram escritas. Porquê? Porque se nós pensamos na questão da liberdade, nós estamos a limitar a liberdade porque o algoritmo mexe connosco, obriga-nos a estar lá, faz as coisas, está mesmo, isto está muito estudado já, obriga-nos a estar lá, mais um videozinho, mais não sei o quê, mais, está bem, mas já agora aparece qualquer coisa que tal. Pronto. Agora, estando lá e enquanto igreja que podemos estar lá,
sim, podemos apresentar modos de rezar, podemos contribuir com, enfim, retiros online, não é? Quer dizer, o Ponto SJ promove o retiro online, que pode ajudar mais pessoas a congregar, sempre agora, sabendo com o equilíbrio. Às vezes vou dizendo, mesmo aos padres, não é? Quando vou tendo uma outra conversa e enfim, com humildade digo, acho que vou sendo respeitado no meio dos padres. O nosso mundo é muito crítico. Os padres são muito críticos uns com os outros. Terrivelmente críticos. Brutalmente críticos. Pronto. Eu, às vezes, enfim, quando há jantares de padres, toda a diocese fica tratada nesse jantar. Eu brinco com isto, não é? Mas que tem que ver com, muitas vezes, também, mecanismos de corpo, etc, etc. Isto, de facto, dava-nos para muitas perguntas e muita conversa. Mas para dizer o quê? O que eu lhes vou dizendo é, não tenham medo de estar aí. E outra coisa que é fundamental, e que também saiu um bocadinho do jubileu numa outra conversa, que é, não se comparem, porque depois há o perigo da comparação. Há o perigo, porquê? Porque também somos influenciados ou porque é um padre, olha que tem mais jeito para aquilo, ou publica mais daquilo. Outra coisa é que possamos ter também boa amizade para eventualmente dizer, olha, cuidado, que aí é mais o ego a falar, já não é tanto a missão, é mais o ego que está a falar. Porque uma das coisas, quando falo neste ambiente digital, e há dias pelo Dicastério convidaram-me para dar uma formação a nível mais internacional, de espiritualidade para os missionários digitais, uma das coisas que eu dava aqui, a partir da experiência de ser jesuíta, dos exercícios espirituais, que é Inácio de Loyola, nos exercícios às tantas fala das regras de discernimento de segunda semana. E uma das coisas que ele diz é, há um perigo, ou seja, temos que ter atenção que o mau espírito vai sendo talvez um refinado que se pode disfarçar de anjo de luz. Ou seja, noutra expressão, é o mal com aparência de bem. E muitas vezes podemos estar a apresentar, e o mundo digital, e depois tendo isto, não é? Com aquela coisa, eu já passei por isto. A questão do ego, de querer mais seguidores, de, deixa-me fazer isto porque eu sei que é isto que as pessoas vão gostar. Mas não, o que eu quero é que não se esqueçam de mim. Já me aconteceu uma outra vez, coisas de estar na ansiedade de ter que publicar, não tenho que publicar aqui qualquer coisa. E de repente, curiosamente, não tinha gostos quase nenhuns. Porque, volto a dizer, eu acho que há uma energia, há uma intenção que a gente põe nas coisas. E quando nós aprendemos isto, e usar esta regra do discernimento de, olha lá, o que eu vou publicar é para quê? Vai ter sempre ego, porque nós nunca nos libertamos dele. Ponto final. Vai ter sempre ego. Agora, para quê? Qual é o meu objetivo? É que olhem para mim ou olhem para Cristo. Mas atenção, quando eu estou a dizer isto, não estou a ser moralista, porque também é este perigo. Não, eu quero que as pessoas olhem para Cristo. Está bem, ok, sem dúvida. Mas no sentido de, ou que possam conhecer a Igreja, ou que possam conhecer uma reflexão, ou que possam conhecer... Claro que depois é na fronteira, e isso o Papa Leão reforçou-nos a nós jesuítas para estarmos na fronteira, de continuarmos na fronteira, e a fronteira é sempre perigosa, e tenho que ter consciência disto. Agora, o mundo digital, que se possa estar lá, vamos ver, não tem que ser todos a dar a cara. Há dias, outro padre, o padre Pedro Figueiredo, também daqui do Patriarcado, enfim, novo, tem ali muita energia, tem um estilo muito próprio, e tenho conversado com ele uma outra vez, mas uma das coisas que me pareceu interessante foi, ele pegou num tema e pediu ajuda a um amigo. Ele pediu ajuda. Isto foi também foi um post bastante interessante para mim, neste ponto de vista que, ok, ele não estava sozinho, pediu ajuda, pediu colaboração. Se calhar, e a gente vai ver, o amigo não tem tantos seguidores quanto isso, não sei se tem interesse ou não é essa a questão, mas para dizer o quê? Pode haver colaboração. Pode haver mais colaboração. E, portanto, também o mundo digital pode mostrar que nós, enquanto Igreja, também colaboramos. É uma outra dessas dimensões. Sim. Também o Paulo, que olhem para si e vejam Cristo também. Não precisam só olhar para Cristo, olhem para si e vejam Cristo. Claro. Sim, neste lugar de autenticidade, sem dúvida. Sim. O moralismo também. Jesus veio dizer àqueles fariseus, não é? Que viviam muito com base no moralismo, que tínhamos que ir para além. Sem dúvida. E claro, vamos ver, se o meu lugar de
de trabalho interior. Isto é que me parece importante, por isso também eu dizia aos missionários digitais, e, aliás, diga a toda a gente, porque é no fundo a nossa vida de cristãos. Nós todos temos de nos trabalhar interiormente. Não nos livramos do ego, mas podemos acalmá-lo. E isso é a partir de quem? Deixar que o Espírito nos vá habitando e nos ajude a isso. E se isso acontece, seja no mundo digital, seja no mundo profissional, seja no mundo da paróquia, da comunidade, então todos estamos mais pacificados porque já não temos necessidade de nos mostrar. Quando nós temos necessidade de nos mostrar, e isso cá está, quando eu vou fazer o meu exame de consciência, eu disse, olha, eu aqui tiveste necessidade de te mostrar. Então o que é que está aqui? Ok? Sem muita autocompaixão. É a partir da autocompaixão, não é estás tu e tal. Não, olha, ok, eu até falhei hoje, ou não sei o quê, ok, mas o que aconteceu aqui? Ok, então é isto, muito bem. Então o Espírito também me iluminar para fazer esse trabalho. Mas se todos fazemos isto e perdemos esta necessidade de nos mostrar, mas pomos o dom de... Reparem, se eu tenho o dom da comunicação, tenho o dom do movimento e que também eu trabalhei, muito bem, eu tenho que o pôr a render. Agora, eu também tenho que saber quando é a altura de me retirar. Se eu não sei quando é a altura de me retirar, então alguma coisa não está bem também. E por falar em retirar, daqui a pouco está na hora. Bem. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Então, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, obviamente. Vocês são a razão de existir estas conversas e dão sentido para que elas continuem. E depois, obviamente, agradecer ao Paulo a presença aqui. Não há duas sem três. Nós gostamos muito de ti e, portanto, vamos arranjar certamente ou um novo livro para vir cá falar ou uma... Bem, calma. Ainda hoje alguém me dizia, ou foi ontem, alguém me ligava, então, e quando é que vem o próximo? E eu, calma, isto... Não, mas é sempre um gosto ouvir-te e inspirador e, portanto, acho que vamos todos aqui cheios de Espírito Santo para casa e cheios de reflexões positivas. Em nome também dos padres da nossa paróquia, padres salesianos, queremos agradecer também, que hoje infelizmente nenhum pode estar presente e temos aí alguns doentes que precisam ser acompanhados, mas em nome deles gostávamos de agradecer a tua presença, dar uma pequenina recordação, um pequeno livro de um salesiano que o escreveu e que tem já assim muitos anos, muita de experiência e muitos anos de vida e, portanto... José Fernandes, Árvore de Louvores. Ok. Espero que gostes. Muito bem, obrigado. Está bem? E muito obrigado. Obrigado. Tá? Obrigado. Obrigado.